Alex, o que vocês acharam desse empate do Corinthians? O que isso representa? Quer dizer, além de continuar lá na zona de rebaixamento, né? Xará, o Corinthians ainda conseguiu esse gol nos acréscimos, que deu uma sobrevida para o treinador, a primeira coisa, né? Porque já diziam que se o Corinthians perdesse esse jogo de novo, o Tonhão da Fiel não ia aguentar a pressão, iria cair. Então, um empate nos acréscimos, jogando contra um Atlético Paranaense, lá dentro da Arena da Baixada, onde é muito difícil alguém ir lá e crescer e ganhar um jogo, então acaba sendo um bom resultado pelas circunstâncias. Mas em termos de tabela, em termos de matemática, um ponto não quis dizer muita coisa, porque manteve o Corinthians na zona da degola. E o Corinthians vai ter que fazer ainda muita coisa, vai ser um trabalho árduo para o Antônio Oliveira tirar o Corinthians dessa zona do rebaixamento, porque não é só que não está ganhando, está jogando mal, Xará. Exatamente. Na verdade, o Corinthians achou um gol ontem, né? Na cobrança de falta do Garro e, consequentemente, o Kaká fez de peito. O Atlético Paranaense vacilou, poderia ter fechado a partida, já matado a partida no primeiro tempo, né? Teve inúmeras oportunidades de gols e não conseguiu convertê-las em gols. Tanto é que o Cuca pediu demissão. Então, acredito que a situação do Corinthians está muito ruim, porque em termos de futebol, o time não está jogando bem, até porque tem um time limitado, é bem verdade. Então, acredito que o Corinthians, Michele, como todo mundo sabe, e é bem verdade, vai sofrer demais nesse campeonato, até porque sem jogadores bons é difícil você conseguir sair de um momento difícil. E não dá para ter uma perspectiva de melhora. Aí que tá. Né? Esse é o problema. Você não fala assim, vai ter a janela, mas não tem dinheiro para contratar. E muita gente fala assim, não, mas o Corinthians não vai cair porque tem outros times ruins também no campeonato. Só que aqueles times que a gente fala que são ruins, começaram a ganhar os jogos. Estão pontuando. O Atlético Goianiense, o Vitória, o Cuiabá, cada um deles passou um pouquinho na lanterna. Já tá todo mundo fora da zona do rebaixamento. O Corinthians está lá, firme e forte. É isso aí. Umas 3 vitórias que esses aí dão, já vai ser uma... Se você olhar assim, Grêmio, Fluminense e Corinthians, os 3 estão lá embaixo. Os 3. Zona de rebaixamento. Sim. Fluminense é o último colocado. Tecnicamente, Fluminense e Grêmio tem muito mais time que o Corinthians. Tem. E acho que o Grêmio ainda tem jogo tem 2 jogos a menos. Então, aí. Tiago Salazar está no Parque São Jorge para falar mais um pouquinho de Corinthians. Boa noite, Salazar. Acabou mesmo a passagem do Carlos Miguel pelo Timão? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, Michele, dá para a gente falar que o Carlos Miguel não deve, eu sempre gosto de usar o deve, né, falar na condicional, porque vai saber, futebol, acontece cada coisa, mas enfim, Carlos Miguel não deve mais vestir a camisa do Corinthians. O Antônio Oliveira deu ali, né, uma espinafrada dele na coletiva de ontem, e eu tenho mais detalhes sobre esse assunto, mas vamos começar então ouvindo o Antônio Oliveira. Para quem não viu, para quem não ouviu, vamos ouvir então o técnico do Corinthians falando do Carlos Miguel. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Já disse, fui muito perentório, só joga aqui quem quer. Olha, até me esqueci de outro elemento, que o Fausto Vera também está nessa lista, desse naipe de jogadores que eu falei, que desde o meu caminho hoje não são opção, por uma razão ou por outra não são opção. Bom, a situação do Carlos Miguel é a seguinte: no dia 6 de junho nós informamos no site do Gazeta Esportiva, à noite, finalzinho da noite, de que o Carlos Miguel havia comunicado à diretoria do Corinthians. Dia 6 de junho, ele comunicou à diretoria do Corinthians que iria sair, tinha aceitado a proposta do Nottingham Forest. O Corinthians optou por continuar usando o Carlos Miguel até que ele saísse, né? A multa fosse depositada, abre a janela, ele vai embora, e o Corinthians decidiu que ia continuar usando ele mesmo assim. Dividiu opiniões, mas essa foi uma decisão da diretoria e da comissão técnica. O problema é que para esse jogo em Curitiba, o Carlos Miguel treinou bem,
e depois disse que estava com uma dorzinha no tornozelo, preferiu não viajar. E aí foi isso que irritou o Antônio Oliveira, que estava ali defendendo o Carlos Miguel, e aí a partir de ontem parou de defender o Carlos Miguel e ainda falou do Fausto Vera, que é outra informação que a gente já vinha trazendo aqui. O Fausto Vera quer sair do Corinthians, tem intenção em ser negociado, não pode mais jogar. Se ele jogar, ele vai fazer o 7º jogo. Então, para não fazer o 7º jogo e ficar impossibilitado de se transferir, por exemplo, para o Atlético Mineiro, o Corinthians vai esperar essa janela aí fechar para ver se consegue negociar o Fausto Vera. Fora isso, o Corinthians segue no mercado. Tentou o volante Wallace, que estava na Udinese da Itália, mas o Wallace preferiu aceitar a proposta do Cruzeiro. O Corinthians tentou o Lucas Evangelista, meia do Red Bull Bragantino, mas ele fez o 7º jogo lá e preferiu ficar no Red Bull Bragantino. O Corinthians ainda sonda o Facundo Pelistri, que é um uruguaio de 22 anos que está lá no Granada da Espanha. Tentou o goleiro Santos, reserva do Fortaleza, mas o Fortaleza brecou qualquer negociação. Enfim, é um Corinthians que prometeu aí, pelas palavras do presidente Augusto Melo, 4 reforços de peso para essa janela, mas por enquanto está difícil. E no gol vai ser Donelli e mais um aí, quem chegar, né? Mais um. A ver quem vai chegar, porque o Corinthians está no mercado. O Carlos Miguel não joga mais, espera só cair a multa de 4 milhões de dólares e se transferir lá para a Inglaterra, Michele. Pois é, né? Não joga mais pelo Corinthians e a gente já sabia que isso ia acontecer. Que confusão que tá o Corinthians, gente. É por isso que quando a gente fala que não há perspectiva de melhora, mas a coisa tá ruim e ela tá piorando. Então a coisa ficou ruim sem o Cássio e ela piora, porque ela agora perde o Carlos Miguel. E agora não tem goleiro para vir. Quem vai vir? É uma coisa louca isso tudo que está acontecendo no Corinthians. Menos mal para o Corinthians que o Donelli jogou muito bem os 2 últimos jogos. Foi um dos melhores em campo, se não foi o melhor. E é um menino de acho que 22 anos, sei lá quantos anos tem o Donelli, acho que é isso. E que ninguém estava acreditando, né? Acho que se ele não tivesse um emocional forte, ele poderia até ter se abatido num momento como esse, em que um goleiro que era o titular, mas estava fazendo questão de falar para todo mundo que queria ir embora do clube, e o técnico ainda insistia com esse cara, só agora que o treinador mudou a sua conduta, porque antes ele apoiava o Carlos Miguel mesmo, com todo mundo sabendo que ele queria ir embora, e o Donelli ia se sentir como, pô, sou o step do step do step, né? Eu sou um step furado no porta-mala desse carro aqui. Então, terceira agora... opção. De repente a terceira opção virou a primeira. Eu nunca vi isso tão rapidamente acontecer. E aí, Miller? Michele, o Corinthians, tá indo bem, o Corinthians vai ter que recorrer aos empresários, né? Essa é a alternativa. Haja visto o Mateuzinho, né? Isso foi declarado pelo presidente que pegou o dinheiro do empresário para comprar o Mateuzinho. Então, esses reforços de peso que precisa mesmo, né? Ele tem vários empresários que o Corinthians deve, faz uma composição com eles, e esses empresários têm bons jogadores sim. Tem que ver se esses bons jogadores querem vir para o Corinthians, né? Então, mas quem vai querer? Esse é o maior problema do momento. E outra, não adianta contratar jogador novo. Na situação que está o Corinthians, jogador jovem não aguenta o rojão. Tem que ser cara tarimbado. Mas esses tarimbados, esse é o problema. Eles não querem vir. E custam caro, né? Custa muito, com certeza, custa muito caro. Tem que ser medalhão para aguentar o tranco de tirar o time da situação que está, né? O presidente Augusto Melo se colocou um peso nas costas muito sério para o mês que vem, quando ele promete de cara com a torcida ali uniformizada com a Gaviões da Fiel. Vou trazer 4 jogadores titulares, vou trazer 4 reforços de peso nessa janela. Se ele não trouxer, ele vai ser mentiroso. E qual a perspectiva que a gente tem, vendo o mercado e até as negativas desses jogadores que o Corinthians está tentando, quem que vai querer jogar no Corinthians hoje? Os jogadores se falam, os bastidores da bola... Sem proposta, o Corinthians vai fazer. Proposta todo mundo faz. Gente, mas sabe o que eu acho, Alex? Eles falar é fácil, né? O Corinthians vai estar ali, de igual para igual com o Flamengo. Não falaram isso? Acabou a farra, né? Acabou a farra. É isso, acabou a farra. Tô vendo.